acho que você não me conhece, eu também depois eu adoraria te conhecer ao final da palestra mais um pouco. A minha carreira no universo magistral começou há 6 anos atrás. Em 2014, eu me juntei ao Laboratório Buenos Aires, que é um tradicional laboratório da cidade de São Paulo, para ajudá-los no turnaround, né? Era uma empresa com muita tradição, só que necessitando urgentemente se modernizar. E durante 5 anos eu estive à frente da empresa, onde a gente fez um processo muito bacana que trouxe ela para uma posição reenergizada e de destaque no cenário. Eu vou contar um pouquinho dessa história, né? Eu preparei essa apresentação junto com a Michele Lima, tá? Ela segue como gerente de vendas no laboratório, foi minha contratação. E juntos a gente tinha um sonho que era criar uma força de vendas super alinhada, super motivada, e a gente entendeu que a tradição seletista ela poderia ser um limite em alguns aspectos, né? E a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Legal, vamos lá. Bom, primeiro para vocês conhecerem um pouquinho mais o Laboratório Buenos Aires, que foi esse meu início no universo magistral. É uma empresa de 74 anos de existência, né, desde 1946. São 155 mil orçamentos por ano, né, dando uma média aí de 500 mais ou menos uns 500, desculpa, mil, quantos orçamentos? Nossa, preciso fazer essa conta. 155 mil dividido por 356 dá uns 600 orçamentos dia, né? Se a gente considerar os dias úteis, sobe um pouco, dá uns 850 orçamentos por dia útil. E são 222 mil fórmulas manipuladas no ano, né? São 350 colaboradores. No setor comercial, são 70 colaboradores, sendo 30 deles diretamente relacionados a vendas. O Laboratório Buenos Aires não nasceu na cidade de Buenos Aires, na Argentina. Ele foi batizado assim devido à praça. É uma praça muito bonita que tem na cidade de São Paulo, no bairro de Higienópolis. A gente fez uma homenagem a essa praça, convidando um artista para fazer uma aquarela dessa famosa estátua que se chama A Mãe. E essa pintura foi expandida e fica num salão bem bacana do laboratório. Todos que vocês estiverem por São Paulo são convidados nossos para visitar e conhecer a sede. Eu não estou mais lá, mas estou por perto, então teria o maior prazer de acompanhar nessa visita. Bom, então, a experiência começou em 2018, tá? Nós buscávamos um modelo diferente para o setor comercial, né? A gente queria flexibilidade, né? A gente queria que os colaboradores pudessem trabalhar da base, mas se por algum motivo não fosse possível trabalhar da base, eles pudessem trabalhar da casa deles, pudessem trabalhar de outros ambientes adequados, né? A gente tinha muitos trabalhadores que iam para outras cidades acompanhar marido, esposa, e se distanciavam, né? E era uma tristeza perdê-los, né? Assim como o horário, limitar o horário às horas úteis da farmácia não é bom para ninguém, não é bom para o cliente final, não é bom para o colaborador, porque o colaborador também pode querer um horário flexível, né? E a duração da jornada de uma equipe de vendas está diretamente relacionada a quanto cada colaborador consegue vender. Então, se tivesse alguém querendo trabalhar mais, a gente também não podia, né, permitir, tinha que dar as 8 horas e tchau, né? E a gente sabe que outros modelos de negócio não são assim. Você pega, por exemplo, um uberista, ele coloca uma meta, eu quero levar para casa R$ 120 hoje, né, que é o que eu preciso para dar sustento para minha família. E às vezes ele estica, né? Ele passa das 8 horas. E tem dia que ele está mais tranquilo, eu falo, não, então hoje eu já bati minha meta um pouco mais cedo, estou indo para casa. Então, a gente queria um modelo que tivesse essa flexibilidade. A gente também queria um modelo mais dinâmico, né, para expandir e reduzir a força de vendas. Então, como eu podia ter mais facilidade para contratar e para desligar também, né? Então,
eu testo um projeto novo, esse projeto demanda uma força maior de trabalho. Como que eu consigo rapidamente colocar as pessoas para trabalhar e para produzir num esquema de contratação rápido e temporário? Assim como quando esse projeto se encerra, como eu consigo desligar essa força incremental sem incorrer nos pesados custos que tem os CLTs, né? A gente também queria algo menos oneroso, né? E a gente sabe o quão oneroso é a CLT. Para uma empresa como o Laboratório Buenos Aires, que está no lucro real, é muito caro, né? Você tem encargos trabalhistas, cargos previdenciários, você não tem nenhuma ajuda no PIS/COFINS, né? E quando a gente muda para um esquema de colaboradores, ou melhor, prestadores de serviço MEI, tudo isso é dedutível de PIS/COFINS, né? Então tem uma ajuda aí de você mudar de seletista para MEI. E a gente também queria mais alinhamento entre o dono e o prestador de serviço, né? A gente sabe muito bem, vocês são gestores de equipes de venda, que às vezes o dono quer uma coisa, o colaborador quer outra, né? Para o dono, ele precisa bater a meta para conseguir pagar toda a folha daquele mês. Para o seletista, às vezes, toca o sino, cai a caneta e tchau, né? A gente sabe que no futuro isso não vai ser assim, né? Que não é competitivo ser assim. Quem conseguir solucionar esse alinhamento dono-prestador de serviço vai ter empresas mais ágeis, mais eficientes, né? Que cresçam com mais velocidade. E a gente também queria um modelo mais justo, né? Eu penso muito como time e pouco como família, né? Apesar do Laboratório Buenos Aires ser uma família, acho que é por isso que, na família, né, eu digo, minha avó trabalhava lá, meu tio, minha tia, eu sempre vi isso como algo que passou um pouco o tempo, né? Você permite algumas situações muito disfuncionais, né? Então, eu entendia que a gente tinha que ver os nossos colaboradores como um time, né? Ou seja, aquele que está se despontando, ele merece ter um reconhecimento melhor. Aquele lá que está abaixo da média, né? Ou ele se adequa, ou a gente tem que abrir espaço para outros, né? Porque ele já teve a oportunidade de mostrar o valor dele. Quando a gente pensa num time de NBA, não tem espaço para carregar baixa performance, né? Assim como um cenário empresarial hipercompetitivo, como é o cenário de farmácias de manipulação, só na cidade de São Paulo são 700, né? A gente sabe que não cabe essa gordura. Você tem que ter a melhor equipe, o melhor time que você conseguir, né? Bom, mas a gente, né, o Laboratório Buenos Aires era uma empresa de 350 colaboradores, tradição seletista há mais de 70 anos. Como seria essa nova experiência? Essa experiência de interromper as contratações seletistas e migrar para as contratações PJ, né? Será que os nossos clientes seriam bem atendidos? Será que não teria um descaso pelo fato de eu não ter subordinação, não poder dizer exatamente o que o cara tem que falar a cada hora? Né? Será que eles seriam assíduos ou eles seriam relapsos? Ou seja, será que ia dar 9 da manhã, a gente ia ter uma força de trabalho lá, né? Ou não ia ter nada? O pessoal ia chegar a hora que quisesse, ir embora a hora que quisesse, ia vir dia sim, dia não. Como ia ficar tudo isso? Né? Será que ia ser muito rotativo ou pouco rotativo? Né? A gente ia treinar alguém, ia dar tempo dele maturar esse conhecimento e se aperfeiçoar na sua função, ou ia ser um entre e sai de PJs, né? Como ficaria, né, a qualidade do nosso atendimento? Esse modelo, ele ia ser interessante ou não ia ser interessante para recrutar? Seria algo as pessoas almejariam ser seletistas ou almejariam ser MEI, né? Como que a gente ia comunicar isso para a nossa agência recrutadora? Como a gente ia fazer com que ela tivesse uma proposta interessante nas mãos para divulgar nas suas redes e virem bons candidatos? Então, a gente tinha muitas dúvidas em relação a isso. Bom, primeira coisa foi conversar com os advogados, né? E eles foram muito categóricos. Eles falaram, olha, vocês não podem configurar
a habitualidade, tá? Ou seja, esse negócio de mesmo lugar, horário das 8 a tal hora, isso é risco. Cada componente que eu vou falar agora, visto individualmente, ele pode ou não ser um problema. Mas se você juntar mais de um elemento e todos apontarem para uma situação claramente seletista, aí sim você tem um problema. Mas o primeiro deles, então, comentei aí da habitualidade. Depois falaram sobre a onerosidade, né? E no caso a gente entende aqui como um valor fixo, né? Independentemente de uma aferição de resultado, independentemente de se prestou ou não o serviço conforme contratado, né? A gente sabe muito bem que o seletista ele pode não honrar, né, os objetivos da sua, né, para qual ele foi contratado, que a empresa não pode falar, olha, acho que você não merece R$ 2.000, que nem eu combinei, esse mês você estava muito pouco engajado, vou te dar 1.800. Isso não existe, né? A outra questão é da subordinação, né? Subordinação aí como a falta de autonomia. Então, para ficar bem claro, um MEI, você dá para ele o caminho. Você fala, olha, você tem que vender essas prescrições, você tem esse script recomendado, você tem esses argumentos, você tem essas condições comerciais. Cabe a ele, né, na autonomia que lhe compete, organizar a melhor estratégia para atender isso. Então, por exemplo, ele pode identificar que o horário vamos dizer, das 7 às 9 da noite é muito bom para vender. Ou ele pode identificar que o horário das 9 às 11 da manhã é muito fraco para vender. Então, ele tem autonomia para acondicionar essas questões e entregar o resultado, né, da melhor forma. Já um seletista, não. O seletista, ele sabe a hora que tem que entrar e sair. Se ele tem que sair bem no meio de um horário que é muito bom de venda, ele vai ter que sair, né? Então, é que nem o Uber, né? O Uber, se não tem demanda em tal período ou tal região, ele nem vai para lá, né? Ele tem autonomia. Depois a questão da pessoalidade, né? Eu não sou advogado, tá, gente? Mas eu precisei entender um pouquinho disso. Espero estar passando os conceitos corretos. Se tiver algum advogado aqui na sala e quiser me corrigir, super bem-vindo. Mas o que é essa questão da pessoalidade? É quando você tem assim, quem é que faz isso aqui na empresa? É a Maria. Se a Maria faltar, puxa, se a Maria faltar, ou você pega a substituta que a Maria treinou, ou esquece, porque essa é a função da Maria, né? Isso é seletista. Quando você tem uma relação com o MEI, não pode ser assim. Ou seja, se esse cara não veio, tudo bem. Todos os MEIs que foram contratados, eles têm capacidade para fazer aquela função. Simplesmente pega o bolo de trabalho que ele ia fazer hoje e passa para os outros. Não existe esse negócio de só uma pessoa pode fazer. Né? E outra coisa, falaram para evitar e-mail corporativo, ramal próprio, cartão de visita, tá? Só para eu não ficar avançando sem entender um pouquinho mais como é que vocês estão absorvendo esse conteúdo, vou fazer uma pausa de uns segundinhos aqui, olhar o chat, ver se vocês têm alguma dúvida. Se alguém quiser escrever alguma dúvida até agora no chat, seja muito bem-vindo. Agradeço aqui a presença da Rosângela, do Lenir, da Elaine, do Felipe, da Denise. Bom, beleza. Então, logo mais eu faço mais uma pausa e vejo se tem novas perguntas. Vamos seguir, então. Bom, outra coisa que os advogados falaram são alguns pontos que a gente precisa se atentar na hora de elaboração de um contrato de prestação de serviço, tá? O primeiro deles você tem que ter um critério objetivo para avaliar a entrega desse colaborador. Então, vamos supor, e eu até vou me corrigir aqui, trocar a palavra colaborador por prestador de serviço, desse prestador de serviço. Por quê? Alô? Alguém está falando? Bom, eu tinha ouvido uma voz, mas fiquem à vontade aí para me interromper. Bom, então, seguindo aqui, você precisa de um critério objetivo. Então é venda, tá? Então, venda é aquela atividade que ele pega uma receita,
conversa com o cliente, aprova, o cliente paga. Se o cliente não pagar, conta? Não conta. Tudo isso daí precisa estar muito bem definido, né? A outra coisa que tem que estar clara é como que você vai calcular a parte que cabe ao prestador de serviço. Vai ser 3% da venda, vai ser paga ao final do mês, vai ser paga tantos dias depois da venda, ou quando acumular determinado valor. Tudo isso tem que estar muito claro e vocês têm que seguir isso muito à risca, né? Outra coisa super importante é especificar com muita clareza o que você espera do serviço ou da entrega. Porque o que você não colocar em contrato, fica muito difícil depois de você exigir, porque você não tem subordinação. Então, o cara pode falar, cara, você me deu uma missão lá atrás, que era vender usando essas ferramentas, eu montei minha estratégia, eu estou entregando resultado, agora você vem falar para mim que eu não posso fazer tal coisa? Não existe espaço para isso, né? Então, tudo que você realmente quiser fazer, coloque em contrato, né? Por isso que é muito provável que vocês vão ter muitas versões de contrato até chegarem no modelo que vocês querem, porque vocês vão aprendendo com o tempo. Vocês vão falar, puxa, esqueci de colocar uma cláusula para ele não fazer tal coisa, né? Então, você tem que colocar lá. A outra coisa importante é a duração do contrato. Você não pode falar assim, indeterminado. Não, indeterminado é muito próximo a seletista, né? Então, você tem que falar, é duração de 6 meses, por exemplo. E não tem problema você renovar o contrato, desde que emita para ele um novo contrato, ele assine, tá? Mas tem que estar bem claro isso daí. E, finalmente, foi um erro até que a Buenos Aires fez, depois a gente trocou, falar sobre fase de aprendizado, né? No começo a gente achava que eu estou contratando uma pessoa, essa pessoa tem que aprender durante uns 3 meses, então tem que dar uma ajuda de custo até ela aprender, porque depois ela vai performar e vai ter o rendimento pelos próprios resultados dela. Daí a gente usava durante a fase de aprendizado de 3 meses. Não, fase de aprendizado remete a quê? Seletista, né? Por quê? Porque quando você contrata, por exemplo, um cara para ser seu eletricista, né, uma clássica contratação MEI, você não precisa ensinar ele a trocar lâmpada. Ele já vem com esse conhecimento, né? Então, soa muito estranho você colocar que ele precisa passar por uma fase de aprendizado. Não há problema você falar que existe um componente fixo no pagamento, que ele vai ter duração de tanto tempo. Mas cuidado com as palavras para não parecer, né, algo classicamente seletista. Daqui, tudo bem? Estou olhando aqui o chat, ainda nenhuma pergunta. Vou tocar o pau aqui. Bom. Próximo desafio é como você vai fazer gestão de pessoas sem ter subordinação, né? Porque um colaborador displicente, que comete falhas o tempo todo, você pode muito bem chegar nele, estou te dando aqui uma advertência, 3 advertências justa causa, sei lá, enfim, suspensão, depois justa causa. Você pode fazer isso, né? Você pode chamar atenção e aplicar uma repressão, deixar bem claro que ele precisa seguir as suas regras como gestor. Já numa relação com o MEI, você não pode ter essa subordinação. Então, quais são os desafios de gestão, né, num ambiente sem subordinação? Bom, listei aqui algumas coisas que a gente aprendeu ao longo do tempo, mas elas são muito parecidas, tá, com o que vocês já podem até praticar com os seletistas, mas no MEI isso é muito importante. Então, pensa assim, você está fazendo uma parceria, né, uma parceria comercial para chegar a um determinado objetivo, né? Para isso você contratou prestadores de serviço. Então você precisa alinhar os objetivos e sempre com o conceito de, todo mundo ganha. Então, se você atender via script, a gente já mediu que a conversão é maior, então você vai ganhar, a empresa vai ganhar. Outra coisa, olha, cara, se você fizer o seu pós-venda, você vai ver que você vai conseguir aumentar a sua conversão em 10%. Né? Se você oferecer um produto agregado ao carrinho, você vai ver que você vai aumentar seu ticket médio em, sei lá, R$ 15 em média. Né? Então você vai ganhar mais, porque você ganha porcentagem sobre isso. Ou seja, toda a nossa comunicação tem que ser feita nesse sentido de, olha, eu ganho, você ganha. Somos parceiros, ganhamos juntos. Né?
Outra coisa muito boa é explicar o porquê, né? Quando você explica o porquê, você ganha a pessoa, né, pelo esse respeito, pela essa consideração, né? E não por ser uma ordem tola, né? Então, já falei aqui do clima de parceria, de ajuda mútua. Então, por exemplo, tinha situações em que você precisava cobrir um determinado horário, né, que não tinha movimento suficiente para o MEI se interessar a vir, mas você precisava cobrir aquele horário. Então, você não podia chegar para ele, olha, eu quero você aqui amanhã às 8. Não, você não tem esse poder com o MEI. Então, você tinha que ir falando, olha, puxa, se você vir aqui mais cedo amanhã, eu vou separar umas receitas aí de maior valor para você, né? É, enfim, eu vou te ajudar em alguma outra coisa que você tinha me pedido. Então, é sempre esse esquema de ajuda, tá? Nunca ordem. O conceito básico é assim, ele pode falar não para você e vai estar tudo bem. Então, você precisa fazer com que ele não queira falar não para você. Que para ele, financeiramente, emocionalmente, não faça sentido falar não para você, tá? É muito tênue isso, mas se você exercitar, você vai chegar lá, né? Uma outra dica boa, cultive a transparência e a simplicidade, especialmente com métricas e pagamentos, tá? Então, a Buenos Aires sempre foi muito prática com isso. Paga 3% e acabou. Ah, não tem desconto, não tem isso, não tem aquilo. Não, é 3%. Você vai receber até o terceiro dia útil do mês. Depois eu vou falar um pouquinho dos sistemas que a gente usa. O sistema mostra a cada venda que você faz, o quanto você já vendeu, quanto é o seu bônus, né? Quer dizer, a sua remuneração, né? Que é uma porcentagem disso daí, é atualizado em tempo real, quando o cartão de crédito é verificado, quando o boleto é compensado. Então, o vendedor vê transparência, ele confia em você. Porque parceria comercial é uma relação de confiança, né? Acho que todos vocês sabem muito bem isso. Na relação trabalhista, seletista, você tem o governo para falar, olha, se esse cara for um patrão mau caráter, eu te garanto, tá? Você tem os seus direitos. Mas na relação comercial, você não tem o governo agindo diretamente nisso, né? Qualquer disputa pode ir para uma esfera comercial e daí é tudo custoso, é demorado, né? A empresa geralmente leva vantagem porque ela tem os melhores advogados. Então, para a pessoa, MEI, se sentir confortável, né? Querer ser um real parceiro seu, ela precisa sentir que você é justo, que você é ágil, transparente e briga por interesses mútuos, tá? Outra coisa muito bacana, que é uma alavanca do programa MEI, é que agora você está falando dono com dono, você não está mais falando dono com funcionário, né? O cara também é dono, ele é dono da empresa dele. A MEI é uma microempresa individual, então ele não deixa de ser um empresário também. Então você começa a atrair pessoas com outras cabeças, né? Quando você usar a linguagem ganha-ganha, para ele faz total sentido. Se você falar, olha, cara, eu tenho uma estratégia para você dobrar o seu faturamento esse mês, né? Vem comigo, ó, a gente tem aqui esse plano aqui de ômega 3 que a gente vai tentar vender nesse caso e nesse caso. Tenta isso daí que eu acho que você vai ganhar mais também, né? É muito mais fácil você fazer isso com o MEI do que com o seletista, né? Porque ele entende, nossa, então eu também quero ganhar mais. Vamos junto nessa. Eu quero mais promoções. Qual que é a promoção dessa semana, né? Começa a vir algo proativo dele. Ele fala, meu, para eu atingir minha meta, para eu trazer o dinheiro para casa que eu preciso, você precisa me ajudar. Eu quero promoção, eu quero argumentação com o cliente, eu quero que a nossa entrega seja mais ágil, porque eu prometi para esse cliente que ele iria receber no prazo. Um outro conceito muito legal que foi implementado na Buenos Aires, e a ferramenta de gestão nossa ajuda nisso, é o conceito de carteira de cliente. Então, fica muito claro para cada colaborador, novamente, prestador de serviço, que se ele tratar bem o cliente, esse cliente fica no guarda-chuva dele, ele vai receber a notificação que esse cliente quer fazer uma recompra, né, ou está chegando o prazo de recompra, e vai ligar para esse cliente, vai conduzir e vai ganhar em cima disso. Então, se ele atender bem o cliente da primeira vez,
ele sabe que as vendas futuras desse cliente vão ser prioritariamente através dele, salvo se ele esteja ausente, né? Mas se ele estiver lá bonitinho, trabalhando, prioritariamente o sistema encaminha para ele. Então ele começa a sentir que ele está construindo um futuro, que ele realmente está construindo um ativo, né? E empresário gosta de construir ativo, né? A gente não quer não ter essas alavancas, né, a nosso favor. Então, se ele tiver a sensação de que cada dia ele está dando um passinho a mais, fortalecendo a carteira de clientes dele, até o momento que essa carteira vai praticamente trabalhar sozinha, na cabeça de um MEI faz total sentido, tá? Vou fazer mais uma pausa que eu estou vendo perguntas aqui no chat. Bom, e ele trabalha na farmácia ou da casa dele? 3% do que vende. Legal, Elaine, obrigado pela pergunta. A farmácia oferece uma baia para ele, tá? Oferece. Eles geralmente, né, aqueles que habitam a cidade de São Paulo, próximos, né, à empresa, ou relativamente próximos, né, que a cidade de São Paulo é muito grande, preferem ir até lá, porque indo lá, eles têm uma conexão de alta velocidade, eles têm um computador moderno, eles têm ajuda, né, da equipe de apoio. Na casa deles, às vezes eles têm as dores que a gente tem, que nós estamos vivendo agora na pandemia, né? O ambiente tem muita interrupção, encheção de saco. Então, assim, geralmente, tá? Quem trabalha de casa é porque tem um motivo real, e eu vou listar alguns motivos mais para frente. Mas, por exemplo, a pessoa mudou de cidade, ou a pessoa leva 2 horas de ônibus para chegar no emprego, ou a pessoa... No emprego não, né? No cliente, né? Porque agora a farmácia é uma cliente. Enfim, essas situações você tem gente querendo trabalhar de casa. Mas, de forma geral, como as pessoas sabem que elas ganham pelas vendas, elas querem estar no lugar onde potencialize as vendas para potencializar o ganho delas, tá? Próxima pergunta da Fabiola Faleiros. Eles não podem levar a carteira quando resolver sair da empresa. Não podem, tá? Não podem porque o sistema de informação, que é o CRM, ele tem acessos que são apenas liberados quando esses acessos, quando o prestador de serviço está na empresa. Então, quando ele sai da empresa, o acesso é cortado, tá? Ah, mas você pode falar, puxa, ele foi escrevendo num papelzinho o nome do cliente, o telefone, e chegou numa outra farmácia e apresentou um caderninho aí com uma carteira bacana. Bom, isso pode acontecer como meio como seletista, né? Pode acontecer, é muito fácil acontecer com qualquer um que trabalha de casa, né? Então, a questão é, você construindo uma relação com ele de transparência, né? De ganho mútuo, por que ele vai fazer isso? Quem garante que o próximo parceiro comercial dele vai ser uma pessoa com a sua ética, né? Que fez a sua parte de tudo que foi combinado, né? Lógico que conforme os clientes vão repetindo as fórmulas sempre com a mesma pessoa, cria-se um relacionamento que é super benéfico para a farmácia também, né? Em que a pessoa fala, não, eu quero falar com o João porque o João sabe tudo de mim, sempre me atendeu bem, me manda mensagem quando o boy sai para entrega, eu quero falar com o João, né? Isso nada mais é do que qualidade de atendimento, né? Talvez não escalável, né? Que é outra coisa que a gente pode discutir mais para frente, mas ainda assim é percebido pelo cliente como uma qualidade de atendimento. E daí, se o cliente ligar e esse prestador de serviço não estiver mais na empresa no futuro, ele pode ficar chateado, mas eu não acho que chega ao ponto dele procurar, né? Até porque o canal de comunicação é sempre controlado pela farmácia, né? Você não dá para o colaborador, o colaborador não, o prestador de serviço, a possibilidade de escrever do WhatsApp dele. Você faz isso do WhatsApp da farmácia, essa comunicação. Então, né, a receita não vai primeiro para o prestador de serviço e depois para a farmácia, né? O sistema reconhece que este cliente está no guarda-chuva desse prestador de serviço e, por isso, ele atribui a ele a continuidade do tratamento,
tá? Mas chegou via farmácia. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não. Ok. Fabiola, depois me fala se eu consegui responder a sua pergunta. Bom, vamos avançando aqui. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de histórias de sucesso, tá? Que a gente teve. Uma delas é do Jaime, tá? O Jaime é um MEI na faixa dos seus 40 anos, muito dedicado. Ele tinha o sonho de morar em Curitiba, tá? E ele realizou esse sonho. Agora ele trabalha de Curitiba perfeitamente, né? Tem com um sistema de informação que permite ele fazer todas as funções que ele fazia na base. Os clientes continuam super bem atendidos, né? Outro caso da Paula, ela é uma mãe recente, né? Tem uma filhinha de 1 ano, e ela falou, eu quero trabalhar de casa, né? Sou mãe solteira, quero trabalhar de casa, vou me organizar para ser produtiva, lógico que vão ter horários que eu vou dar de mamar, vai ter horários que eu preciso dar banho, mas no dia inteiro eu vou conseguir cobrir uma quantidade de horas, que essas horas me geram o faturamento necessário para eu pagar as contas aqui, minha e da minha bebê, né? Então, essa grande flexibilidade fez com que a gente não perdesse essas pessoas, né? A Rosângela é outro caso, que foi morar em Minas Gerais e teve a possibilidade de continuar exercendo perfeitamente as suas funções de casa. Na pandemia, durante 2 meses, a Buenos Aires operou normalmente, com todo mundo trabalhando de casa, né? Por quê? Porque você não precisa ficar em cima do MEI, ele precisa de autonomia, né? Até pela própria legislação, exige autonomia. Então, o que ele quer é vender mais. O seu objetivo está alinhado com o dele. Outro caso legal, feriado de 25 de janeiro de São Paulo, né? Praticamente todas as farmácias da cidade de São Paulo fecham. O Laboratório de Buenos Aires opera normalmente. Por quê? Porque os MEIs falam, olha, eu preciso desse dia, né? Buenos Aires tem clientes fora do estado de São Paulo. Por que eu não posso trabalhar? Não, pode, vai lá, trabalha. Tem aí o sistema funcionando normal. Outro caso bacana que está sendo feito há 2 meses agora, tem atendimento até 10 da noite. Por que até 10 da noite, se a farmácia fecha às 7? Porque tem uma equipe que falou, olha, eu tenho hábitos noturnos, eu vou querer trabalhar de noite. E eu sei que de noite eu sou muito eficiente, né? O cliente que eu ligo, ele até fica surpreso com a nossa agilidade, a concorrência está dormindo, literalmente. Então eu vou trabalhar. Mesma coisa para sábado à tarde, mesma coisa para domingo, né? Hoje, quando a gente vê os gráficos de faturamento do Laboratório Buenos Aires, você não vê mais aquele vazio sábado e domingo. Você tem números, obviamente, menores, mas você tem números sábado e domingo. E você tem números numa escala de horário muito mais ampla do que você tinha antes. Legal. Bom, seguindo o jogo aqui. Bom, vou falar um pouquinho do sistema que nasceu na Buenos Aires, né? E como ele ajuda, ele foi pensado, né, para favorecer esse trabalho MEI, né? Então ele é 100% online, como comentei algumas vezes com vocês, trabalha de qualquer lugar, a qualquer hora, né? Ele controla as ações que o colaborador pode fazer para que ele não dependa tanto de uma retaguarda, né? Para que ele consiga fazer a maior parte do seu trabalho sem precisar ficar acionando a base, né? Ele tem cartão de crédito online e boleto embutido, então você não precisa andar com a maquininha da empresa para qualquer lugar, nem dar aqueles links que você acessa a plataforma financeira da empresa, né? Ele é muito focado no ranking de vendas, e aqui eu trouxe uma imagem real do mês passado para vocês. Não sei se está muito pequenininho, mas eu peguei uma das equipes de e-mail, tá? E vocês podem ver aí que os valores são bem relevantes de venda, né? A gente tem a primeira colocada que eu dei uma bagunçada no nome dela, mas ela vendeu 228 pedidos, 120, quase 120 mil reais, e os 3% disso dá aí, né, 3.500.
a segunda colocada, R$115 mil, 3.500. Então, são pessoas que estão levando para casa, gente, R$3.500. Líquido, né? Paga só R$50 aí por mês para manter a MEI deles aberta. Para vocês pagarem hoje, para uma pessoa levar líquido para casa, R$3.500, tem que pagar um salário de, sei lá, 5.200, 5.300, nem sei exatamente. Quem consegue pagar isso? Né? Então, é bom para o colaborador, é bom para a empresa. E tem gente, aí, por exemplo, essa quinta colocada, que ela trabalhou menos tempo. Ganhou menos, é uma escolha dela. Né? É lógico que a gente tem um limite de quanto a gente tolera, porque senão fica muito difícil fazer gestão de muita gente. Mas, teoricamente, uma pessoa que me vendeu, sei lá, R$20 mil, ela não gerou prejuízo para a empresa. Por quê? Porque eu só paguei para ela 3% de R$20 mil. Diferente de um seletista que me vendeu R$20 mil, ele me custa o mesmo, praticamente o mesmo, virtualmente o mesmo, se não tiver programa de bônus, de um cara que vendeu R$100 mil. Então, é injusto. Né? Não reconhece os bons e não penaliza os ruins. E também essa questão de traduzir simultaneamente venda e comissão. Então, acabou de vender, já aparece um alerta aí, né, do cartão de crédito foi aprovado, aumentou a sua somatória e aumentou seus pontos. Isso traz transparência, confiança. Até aqui algum problema? Não? Tudo bem? Bom, dúvidas até agora, pessoal? Legal. Por favor, aí coloquem suas dúvidas e casos aí que vocês têm. Bom, seguindo um pouco, eu vou falar mais um slide sobre o que a gente está trazendo aí. Agora a gente está apostando muito no e-commerce, tá? Por que a gente está apostando no e-commerce? Porque muito provavelmente a sua principal porta daqui para frente vai ser sua porta digital. Né? As farmácias que atuam na cidade de São Paulo, isso já é claro. Né? Exemplo do Laboratório Buenos Aires, 80% das vendas é feita via meios remotos. Né? E cada vez mais o e-commerce em si, que é aquela compra que você visita o site, se interessa pelos produtos, vai ganhar destaque. Então, a gente está investindo muito nessa experiência. Essa de novo, aqui umas telas da Pedido Pago, então elas estão abertas para todas as farmácias que quiserem, tá? Os meus contatos estão no final. O legal é que, assim, é um saco preencher catálogo de e-commerce, quem já teve essa experiência. Então, a gente já embarca aí 200 produtos, né? Todos com imagens perfeitas, descrições perfeitas. Uma outra dor que a gente resolve é a dor da customização, né? Então, chega lá a pasta veterinária, você precisa confirmar se gosta de frango, se gosta de carne, se gosta de peixe, vegetais, então a pessoa já pode escolher isso, ele entende que é veterinário, se ele entende que é humano, já pergunta se é abacaxi, se é morango, você já cadastra os sabores que você tem, né? Questão de volume é uma ótima oportunidade para aumentar as vendas, né? Porque a pessoa coloca 2 potes, 250 ml, 125 ml, sensorial, quero toque seco, quero toque aveludado, tudo isso você configura, né? E também sugestões de compra também, né? Para você dar um tratamento mais completo e aumentar seu ticket médio. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Não. Tá, então, tenho aqui um vídeo rapidinho para vocês. Bom, o Felipe e a Elaine falaram que não está aparecendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui os meus contatos, tá? Quem tiver interesse em receber o vídeo, eu mando já, tá? Eu não sei muito bem aqui essa plataforma, teoricamente era para mostrar o vídeo, mas hoje a gente trabalha com mais de 20 plataformas de videoconferência, cada uma de um jeito, né? Então, me manda um oizinho no Zap, ou me manda um e-mail, eu mando para vocês o vídeo, a gente faz uma demonstração, mas basicamente a ideia é que a gente consiga dar uma experiência real do universo de manipulação, tá? Porque hoje o que você tem é um e-commerce que funciona tanto para sapato, bolsa, cadeira, sendo adaptado para manipulação.
A gente sabe que a manipulação é totalmente diferente. Ela tem controle de receita, ela tem fórmula de geladeira, ela tem sabores, aromas, ela tem... a compra conjunta tem uma lógica de acordo com a funcionalidade de cada matéria-prima. Enfim, então tudo isso a gente está endereçando aí. Eu estou 100% à disposição de vocês. Esse QR Code leva para o site, onde tem os nossos contatos também. Bom, então eu vou voltar aqui para a nossa apresentação e vou abrir agora para perguntas, tá? Eu não sei se todo mundo conseguiu ver o começo, acho que no começo tinha menos gente, mas eu estou aqui disponível. Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa sobre MEI? Se vocês puderem colocar no chat quem já teve alguma experiência, se foi uma experiência positiva, se foi uma experiência não tão positiva. Alguém aqui já tem um MEI trabalhando no seu call center? Bom, falando um pouquinho do call center da Buenos Aires, a gente, eu deixei a gestão no final de 2019, hoje eu sou um consultor técnico, né? Eu estou investindo agora na minha startup, que é uma startup de vendas, né? Hoje estamos em 70 farmácias e juntos somamos 100 milhões de faturamento no ano, e agora está entrando esse grande produto, que é o e-commerce. Mas na Buenos Aires, hoje nenhuma contratação é feita mais via CLT para o setor comercial. Nenhuma. Né? O modelo deu tão certo que os seletistas que temos são de 2 anos atrás. Né? Não se pensa em voltar. Tá? São muitas as vantagens que a gente foi descobrindo no caminho. É muito prazeroso trabalhar com parceiros, né, que estão alinhados com você, né, que vibram quando você traz ideias de sugestões de produtos, de compra conjunta, de gatilhos de compra, né, de novidades, lançamentos, que pedem para você essas novidades. Isso muda o jogo. Né? A gente, como gestor de farmácia, eu tive a oportunidade de ser por 5 anos, me sentia muito sozinho, né? em sentindo que estava remando contra a maré. Agora não, agora é uma legião de pessoas que querem faturar mais. Né? Você tem mais facilidade de atrair tubarões, né, para o seu espaço. Né? E daí cabe de cada um conseguir controlar aí os tubarões, né, para ser um ambiente coeso, produtivo. Tá bom? Bom, pessoal, a gente está a 5 minutos do nosso horário. Eu estou 100% disponível para vocês, tá? Quem quiser fazer visita lá, conhecer o call center, conhecer a Michele, uma simpatia de pessoa, conversar com os MEIs, tá? Só agendar, a gente toma um café, tá? Eu vou até lá, mostro para vocês. E eu espero que vocês consigam fazer também essa migração para o MEI, porque vocês vão estar fazendo um ambiente mais competitivo na empresa de vocês, vocês vão estar dando mais oportunidades para aquelas pessoas que precisam de um melhor sustento na casa deles, né? E vocês vão estar em sintonia com o futuro, né? Que é difícil a gente fechar os olhos e imaginar um futuro com as relações trabalhistas que a gente viveu, né, nas últimas décadas. Né? Com tanto desalinhamento, tanta oportunidade deixada para trás. Né? Bom, muito obrigado. Tá? Manda o teu contato, por favor. Vou colocar aqui, ó. Coloquei... deixa eu mandar para o grupo todo. Everyone. Tá? Não, é um prazer compartilhar. Quem já pôde participar de uma outra palestra que eu tive o prazer de dar, sabe que aqui é total jogo aberto, né? A gente está todo mundo aprendendo junto
E é um mercado muito desafiador que nos encontramos em constante mudança. E o mais legal é que eu tenho certeza que é um mercado que vai crescer muito, porque agora está chegando a medicina personalizada, né? Está chegando as experiências direto ao consumidor final. E a gente vai poder focar no que realmente importa. O que realmente importa? É o consumidor, tá? Qualquer outra coisa que está entre você e o consumidor tem que ser vista como algo a se cuidar, tá? Mas a pessoa que realmente tira o dinheiro da carteira é o cliente final, tá? Ele decide, ele tem autonomia, ele tem o Google a favor dele. Ele vai poder dizer se a farmácia é de confiança ou não, tá? Ele não está mais dominado pelo medo, tá? Então, contem comigo, contem com a Pedido Pago para oferecer essas experiências direto ao consumidor final, esses ambientes digitais encantadores, tá? Estejam sintonizados aí nos lançamentos que a gente vai trazer agora no mês de outubro. Peçam uma demonstração para ficarem por dentro. E vamos para cima, gente, que o mercado daqui 10 anos é totalmente diferente do mercado de hoje, tá? É uma outra ordem, tá? É a ordem digital, é a ordem onde a presença física conta cada vez menos, é a ordem que a experiência online, como essa que está sendo feita pela Consufarma, ganha cada vez mais espaço, né? Eu acredito que muitos de vocês não teriam oportunidade de participar desse evento se ele fosse exclusivamente presencial. E hoje a gente está aqui podendo compartilhar isso. Isso é só o começo, tá bom? Acho que tem mais uma pergunta. Seria só para o pessoal de call center mesmo ou dá para fazer com o pessoal de balcão a questão da MEI? Ótima pergunta, Everson. O MEI, você pode aplicar em qualquer setor da sua farmácia, no balcão, no laboratório, qualquer lugar, tá? Você só precisa garantir esses princípios aqui que a gente falou, ó, né? Se você colocar um MEI dentro do seu laboratório, vamos fazer aqui um estudo de caso, vamos colocar um MEI dentro do nosso laboratório. É o mesmo lugar? Sim. É o mesmo lugar. Ele não pode fazer fórmula do balcão, da cozinha da casa dele. Mas lembra que eu falei, não basta um desses elementos para prejudicar a possibilidade do MEI. É uma combinação de elementos. Então, sim, é o mesmo lugar. Mas o mesmo horário, não. Você não vai poder exigir para ele, ó, você vai ser meu MEI de manipulação de externo e você vai entrar às 8 e sair às 6. Não, isso você não pode fazer. Tá? Mas, obviamente, você pode incentivá-lo a estar lá a maior parte do tempo, porque cada fórmula bem feita que ele vai fazer, ele vai ganhar um valor. Então, ele vai querer estar não só das 8 às 5 e meia, mas ele vai querer estar das 8 às 8, porque ele vai estar ganhando, tá? Ele tem gente em casa para alimentar, tá? Onerosidade, valor fixo, aí você consegue muito bem, como eu acabei de falar, ver um contrato em que não seja um valor fixo, seja pela performance dele, né? Ó, fez uma fórmula, ganha tanto. Veio uma reclamação, perde tanto. Beleza, coloque isso em contrato bonitinho. Autonomia, beleza. Aí é um pouco mais delicado, mas tudo bem, vamos tentar. Você tem que deixar muito claro no contrato o que você espera de uma pessoa que está fazendo essas fórmulas, tentar cobrir o máximo e falar para ele, agora você tem autonomia. Autonomia para quê? Autonomia, por exemplo, para fazer no seu ritmo. Eu quero fazer mais rápido, desde que eu respeite o meu contrato, que dizia que eu precisava fazer com qualidade, né? Não, eu quero fazer com um pouco mais de calma, vou atingir a qualidade que está em contrato, e tudo bem, eu vou levar para casa um pouco menos de dinheiro. Tá bom, tá beleza. Eu tenho autonomia, tá? Pessoalidade. Aí é bem tranquilo, né? Porque se ele não vier trabalhar, o outro que também está com o mesmo contrato dele pode vir e fazer as formas que ficaram para o dia, né? E os outros pontos aí de meio corporativo, ramal, tá tranquilo. Então, como eu mostrei para vocês, dá para fazer para qualquer setor da empresa. Tem uma questão um pouco, né, que eu não começaria com um MEI de laboratório, porque eu acho que vocês não vão ter
estômago para aguentar um mês de laboratório como primeira experiência, porque dá trabalho, você tem que mudar a sua forma de gestão, como a gente comentou ao longo da palestra. Mas eu começaria com as coisas mais óbvias. Começa com o cara do balcão, começa com o cara do call center. Dominou, vai para o cara do pacote, que é uma função mais fácil de você ver essa produtividade. Terminou, vai para o cara das cápsulas, vai para o cara do peso médio, vai para o cara do externo, né? Ah, eu quero fazer no saque. Puta, deixa o saque para o final, porque, né, tem uma curva de aprendizado. Próxima pergunta. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Everson, respondi sua pergunta? Tá, legal. Fabiola perguntando aqui sobre horários. Fabiola, é a mesma coisa do Uber, né? Lembra que no começo do Uber, às vezes você chamava e não vinha? Porque eles estavam ainda regulando oferta e demanda, regulando o algoritmo que dava aquele incentivo, né? Então, o que eu fiz lá na Buenos Aires? O horário o dia 25 de janeiro ninguém quer vir? Quem vai atender meus clientes no Nordeste? Tranquilo. Então, pessoal, vai ser bônus duplo na segunda-feira. Tudo que for aprovado no dia 25 vai ser bônus duplo. O que aconteceu? Todo mundo veio. Meu horário das 8 às 10 da manhã está muito fraco, porque tem pouca receita, o cara não acha que vale a pena vir. Bônus duplo das 8 às 10 da manhã, tá? Não tem problema, entendeu? Você tem a possibilidade de jogar com os incentivos financeiros a seu favor. A única coisa que você não pode fazer é falar para o cara, eu quero você às 8. Ele sempre tem que ter o poder de falar não para você. O que você quer fazer é que ele se arrependa de falar não para você, porque financeiramente para ele se trouxe uma proposta bastante tentadora para ele dizer sim para você. Próxima pergunta. Pessoal, pode fazer pergunta aí que aqui não tem meias palavras, não. Tem outra coisa, pessoal, que é assim, quando você trabalha com uma força de 15, 20 mês, você fica um pouco menos refém de uma pessoa que fala, eu não vou trabalhar tal horário ou amanhã eu não vou vir, né? Porque você tem outras. E lembra que você tem uma relação regida por um contrato, que ele tem cláusulas de encerramento, e o cara que está te dando trabalho, você encerra. Entendeu? Você tem que ter a cenoura da frente e a cenoura de trás. A cenoura da frente, quem tá construindo o futuro junto com você, está ajudando você a vender, como vocês viram lá na tabela, 119 mil, 112 mil, esse cara, você está dando oportunidades, bônus e tudo mais. O cara que está só te dando trabalho, reclamação, vai para o saque, metade do que ele aprova, você tá livre. E você vai, às vezes no contrato está assim, precisa notificar com 10 dias de antecedência o término da prestação de serviço. Tá bom, notifica 10 dias antes, você ainda pode até suspender o acesso do sistema dele na hora que você quiser, né? E daí pronto, não te onerou em nada, tá? Então, de um lado, é uma grande aposta nesse programa, né? Vocês vão ter que mudar um pouquinho a chavinha de gestão da cabeça, mas por outro lado, ele tem também ferramentas novas para serem usadas, como eu falei do bônus variável, né? E dessa questão de, olha, cara, se você não me ajudar a chegar onde eu preciso chegar, não vai dar certo para você e não vai dar certo para mim, né? Legal. Mais alguém aí quer fazer alguma pergunta? Ou... Bom, se eu falei alguma coisa grotesca, tá, do ponto de vista de advocacia, peço desculpas agora. Eu não sou advogado, tá? Eu sou meramente um gestor que fui aprendendo algumas coisas aí com erros e acertos, tá? Então, estou de novo à disposição.
E a coisa que mais me deixa feliz com esse programa, só para como nota final, é a felicidade das pessoas que fazem parte dele, tá? Não tem nenhum MEI nesses 2 anos que falou, estou me sentindo em desvantagem ao que eu tinha antes. Não, é todo mundo falando, nossa, eu estou levando R$3.500 para casa. Eu estou podendo cuidar do meu filho enquanto eu trabalho. Eu estou podendo continuar minha trajetória aqui junto com vocês, mesmo mudando de cidade. Eu estou tendo autonomia para cuidar da minha carteira do jeito que eu acho mais eficiente. Eu estou me sentindo um parceiro seu, tá? Então, no frigir dos ovos, quando você tem esse tipo de feedback, tudo faz mais sentido, né? A gente não está falando aqui de uma questão de economia financeira apenas, tá? Até porque uma economia financeira, perda de qualidade de atendimento, perda de motivação da equipe, não faz nenhum sentido. Mais alguma questão, pessoal? Então, eu encerro aqui. Agradeço do fundo do coração aí a presença de todos nesse sábado à tarde e um bom resto de fim de semana para vocês, bons cursos, parabéns aí à organização da Consulfarma por esse evento. Tchau, tchau.